Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos, retornando com o Clube do Livro em 2024. Hoje para fazer a nossa reunião da Guerra da Papoula da R.F. Kuang. Estou aqui com os meus amigos do Clube do Livro, presenças confirmadas. Carol Canelas, bom dia, já que estamos gravando no nosso tradicional domingo de manhã. Bom dia Teori, bom dia Felipe, bom dia galera que tá no chat, quem tá ouvindo a gente depois. Estou muito feliz de estar aqui de volta. O pessoal sabe, né, eu adoro o Clube do Livro, é muito precioso pra mim. E hoje para falar desse livro, e eu tenho uma coisa pra dizer, nunca ignore um alerta de gatilho. Bom dia. Exatamente, bom dia. E aí, Felipe, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao Clube do Livro. Bom dia, Teori, bom dia, Carol, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos escuta aí no podcast. Vamos voltar, né, as atividades aí, já tava com saudade também, que a gente consegue, a gente não para de ler nunca, né, e ter gente para discutir, que a gente lê é sempre interessante, sempre adiciona muita coisa. Então vamos lá, falar desse livro que vai dividir opiniões, não sei, vamos ver, não conversei com a galera aqui antes, então vai ser novidade para todo mundo junto. Claro, a gente não pode queimar pauta, apesar de a gente faz isso todas as vezes. A gente tem lá o grupo, né, e a gente fica, não vamos ficar discutindo isso agora não, porque senão chega na hora aqui, né, a gente já queimou tudo e não tem mais o que falar, né, mas é isso, né, gente. Vamos começar então a falar desse livro, da Guerra da Papoula, né, e falar um pouco da autora antes da gente começar. Então, a Guerra da Papoula, em inglês The Poppy War, né, que foi uma novela de 2018, então de 6 anos atrás, pela autora R.F. Kuang, né, que é a Rebecca F. Kuang. Ela nasceu em maio de 96 e ela é chinesa / norte-americana. Então, ela nasceu, tô vendo aqui, ó, em Guangzhou, na China, e veio para os Estados Unidos com 4 anos. E aí ela se naturalizou americana. O pai cresceu em Liang, na província de Hunan, né? Depois eles foram pro Texas, né? Então, ela cresceu ali na parte do Texas e tal. Ela tem algumas séries de romances, né? Que é essa série da Poppy War, da Guerra da Papoula, né? Que começa com a Guerra da Papoula. São 3 livros, né? Isso, mas parece que tem um livro de contos também. E aí tem a República do Dragão e A Deus em Chamas, todos da Intrínseca aqui no Brasil, né? E tem o Drowning Faith, né? Que não tem no Brasil ainda, que é a fé que se afoga, a fé afogante, sei lá, a fé afogada, que é uma coleção de contos de forma solta, assim, que se passam no passado nessa série, né? Ou então durante a série, de modo geral. Mas o primeiro romance dela foi Babel, que acho que a gente não tem aqui no Brasil. Não temos sim. Babel, A Necessidade de Violência. Foi um romance que foi muito aclamado na época, né? Recebeu muitos elogios e tal. Tem o Yellowface também, que é de 2023, né? Que é a impostora Yellowface aqui no Brasil. E tem um que vai sair em 2025, que é o Catabases, que é um romance que ela tá escrevendo também. E ela tem uma formação acadêmica muito importante, né? Ela tem um mestrado em estudos chineses contemporâneos, né? E tem um doutorado em línguas e literaturas do leste asiático. Então, ela, assim, estudou muito voltada para esse lado aí, né? E ela ganhou prêmios também, né? Entrou na lista dos mais vendidos do New York Times, ganhou o prêmio do livro do ano de ficção na Blackwells em 2022, o prêmio Nebula, né, de melhor romance, o prêmio Nebula é um dos prêmios mais celebrados, assim, no sentido de fantasia e ficção científica, né? Premiações importantes. A Guerra da Papoula, apesar do nome, é um livro de fantasia, pessoal, né? Então é uma guerra da papoula que não é a guerra da papoula do nosso mundo, né? Uma guerra da papoula fictícia de um mundo fantástico que tem uma história fantástica também. Então, mas assim, tem muita influência da história da guerra da papoula do nosso mundo, né? De modo geral. Esse livro tem vários gatilhos, pessoal, vários mesmo. E o livro, ele coloca ali, no início, né, alerta de gatilhos. E aí parece que vai listando todas as mazelas da humanidade. Eu printei, porque assim, a primeira coisa que tem no livro é exatamente isso. Ele diz assim, alerta de gatilho. Esse livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Porque assim, gente, já é a primeira coisa que você me diz. Você já começa a ler com medo. Você já vai começando, e assim, igual você falou no início, não ignore, né, porque tem bastante coisa, ele começa de um jeito, assim, até tranquilo, né, já falando de droga, assim, você fala, que isso, né,
tem pessoas viciadas e tal, mas depois a coisa desgringola, a gente vai conversar sobre isso, né? Meu Deus. E aí, assim, vamos falar, assim, nossas impressões gerais, pessoal, sobre o que vocês acharam do livro, né? Lembrando que teremos spoilers, tá, galera? Então, se você quiser não receber spoilers, volte aqui depois, tá? Impressões gerais. Vamos lá, vou começar com você, Felipe. O que você achou, de modo geral, do livro, assim? Cara, eu tive um contato com esse livro, né, começo do ano passado, assim, referências dele, né, pra ler, só que eu comprei na pré-venda, ele ficou guardado aqui e não surgiu oportunidade pra ler. E eu tava bem hypado pra ler esse livro, muito por ser uma experiência nova, né, tipo, sair do mesmo história de fantasia clássica, Idade Média Europeia, etc, né, e baseada até em cultura nova, assim. De forma geral, para mim, o livro ele é dividido quase como se fosse 2 livros em um. A gente vai falar um pouco mais de detalhes quando a gente for falar da história, mas eu acho que ele tem um começo muito bom, até o meio dele ali. E depois, para mim, ele cai um pouco. Ele fica um pouco, talvez, amarrado demais, desconecta demais. Como a gente tem, geralmente vai ler alguma coisa, a gente agarra na leitura pelas primeiras 20%, etc. Então, eu acho que um livro se vende bem. Mas eu espero que, por exemplo, o segundo, caso eu queira ler, ele volte ao ritmo do primeiro ali, porque eu achei que ele dá essas osciladas aí e o final acabou perdendo um pouco pra mim. De forma geral, eu achei um livro bom, sim, tirando alguns detalhes que a gente vai comentar aí. Carol? Então, no geral, quando eu terminei ele, eu não gostei. E é porque ele termina num ponto que vem de uma sequência de coisas, né? Como o Felipe já falou, a gente ainda vai comentar, de coisas muito brutais e que até certo ponto pra mim ainda não fazia tanto sentido. Mas depois, eu até comentei lá no grupo, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça do tipo, a primeira coisa que eu pensei, pra ser bem sincera, foi assim, o que fizeram pra essa menina, pra ela escrever de uma forma tão violenta? E é por isso que eu fui pesquisar mais sobre a autora e sobre o contexto histórico e eu entendi. Tudo fez sentido depois, né? Porque ela mescla muito com a história do país dela, com o conhecimento geral que ela tem, porque a formação e toda a formação dela é voltada de alguma forma para a história oriental, chinesa em geral. Então faz sentido ela retratar dessa forma. Então, depois que eu tive um pouco mais de contexto, eu gostei do livro. Porque, no geral, as 2 primeiras partes do livro eu gostei bastante. Foi a terceira parte que me tirou. Então, depois que eu consegui parar e avaliar tudo isso, eu percebi que é um livro... ele é bem escrito, a história é muito rica. Só é isso que eu falei no início, não dá pra ignorar os alertas de gatilho, porque eles podem ser demais pra muita gente. Minha impressão, tá? Eu gostei muito do início do livro, tá? Eu gostei muito, eu até cheguei a falar, nossa, na época que eu tava lendo, nossa, eu gostei, esse livro é um livro frenético, o ritmo dele no início eu achei muito bem construído, tem aquela questão da escola, da academia, que me lembra muito, é muito conforto, me lembra Harry Potter, me lembra a Nome do Vento, sabe? Essa questão, nossa, muito mais Nome do Vento do que Harry Potter, e aí isso me prendeu muito, né? O professor ali, ele me lembra, o professor lá do Nome do Vento também, sabe? Nossa, muito. Não é? Eu não tinha nem parado pra pensar nisso, mas faz todo sentido. Faz, pô. E, cara, eu curti demais essa parte. E aí, a partir do momento que a guerra começa ali, né, que eles saem da universidade, que a merda começa a acontecer, pra mim, sabe aquele desenho do cavalo? Que ele começa lindo e ele vai sendo desenhado no final, só tem, tipo, os rabiscos. Pra mim foi isso, cara, porque eu acho que o desenvolvimento do nada, me lembrou muito Game of Thrones, né, a série do Game of Thrones, a série de TV, né, que do nada as coisas são rushadas, assim, parece que tem uma pressa de desenvolver. Tudo bem o desenvolvimento que foi feito, mas o jeito como é feito, parece que não dá tempo pra assentar e existir aquele desenvolvimento todo. E aí, em contraste com o início, principalmente, né? Em contraste com o início. Porque o início é muito bem construído nos detalhes, a história da Rin, tudo que ela passa e o porquê que ela passa, sabe? Depois vira uma confusão. Exato. E aí eu senti que, tipo assim, criei uma expectativa, né? Porque o livro te faz algumas promessas e que eu senti que elas não foram muito cumpridas, entendeu? E aí eu fiquei com aquele gosto agridoce na boca e não consegui terminar gostando do jeito que eu achei que ia gostar. Né? Ou seja, eu criei uma expectativa, o livro me cria essa expectativa e eu não consegui correspondê-la. Então, eu saí assim, é um livro bom, eu indicaria dependendo da pessoa, se a pessoa curte e tal, mas não é algo que eu falo assim, meu Deus, que livro maravilhoso e tudo mais, né? É um livro
um livro, né? Então, livro. Não sei se eu vou continuar a ler, assim, provavelmente sim, depois eu vou tentar terminar essa trilogia pra entender melhor, mas é isso, né? Eu fiquei com esse gosto aí. E vamos falar um pouco aqui, né, antes da gente entrar e fazer o resumo de modo geral, do contexto histórico, porque acho que ele vai ajudar muito a gente a entender a história de modo geral, né? Aí a gente se faz um resumo para relembrar o que acontece e depois a gente faz as outras partes aí de personagens e tal, né? De modo geral, gente, o livro, né, apesar de se passar na fantasia, ele traz muitas referências e analogias, né, diretas, assim, com o que foi as guerras do ópio que aconteceram aqui no nosso mundo, né? Então, essas guerras, elas aconteceram no século XIX ali, 1840, 1850, né? E o ópio, né, ele é uma droga aí que se deriva da flor da papoula, né? Que essa flor aí, né, que até aparece no próprio livro, ela causa esse efeito de entorpecimento, analgésico, né, que era muito usado também na Ásia e também na Europa de modo geral, em livro de fantasia a gente vê muito isso, como um analgésico, um anestésico aí para cirurgias e outros momentos. E até para a pessoa que estava sofrendo muito, né, eles davam doses grandes muitas vezes para poder a pessoa entrar no torpor e fazer sua passagem de modo mais pacífico, né? Sim. E essa guerra, de modo geral, teve várias características, né? Mas uma das principais aí foi essa questão do imperialismo da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra ali, de modo geral, fazendo sua dominação no continente, colonização no continente asiático, né? E a gente vê muita questão da Índia, da China ali, né? Foi usado, né? O ópio, de modo geral, para eles eram, assim, tem muito mais contexto para isso. Eu até recomendo que vocês ouçam depois, tem um Nerdcast, né, sobre as guerras do ópio, muito mais complexo e tal, mas, cara, era uma forma também, a coisa fugiu do controle, lógico, né, mas era uma forma de dominação de massa também, né, mas a coisa meio que desgringolou, né. Sim. Aí tem um amálgama de duas guerras. Tem essa, por causa que é presente o ópio, né? Mas também tem uma guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, entre 1937 e 39, teve a chamada Guerra Sino-Japonesa, que o Japão invade a China e tem um massacre muito grande ali. Então, eu acho que ela usou essa parte do ópio, né, que aconteceu meio marcante, mas a parte até daquela nação, que eu não vou lembrar os nomes agora, a nação que invade, né, Mugen. Tem muita, inclusive essa palavra, acho que em japonês tem muito significado. Eu tava vendo um podcast sobre esse livro ontem, podcast não. Então, eu acho que ela faz um amálgama das duas, muito porque, até adicionando na questão da autora, ela saiu muito cedinho, né, da China, e a família dela foi morar nos Estados Unidos, e ela ouvia muitas histórias do avô dela. O avô dela, né, pela idade, participou, né, desse período aí. Então, ela tem uma forma até de registrar, meio que de forma análoga, na fantasia, as experiências que o avô contava pra ela, de forma lúdica e tal. Então, acho que tem muita coisa dessa guerra também, dessa guerra sino-japonesa, mas com forte influência dessa guerra do século XIX aí, do ópio. Então, só para ter esses dois contextos também. Sim, fui pesquisar aqui o significado de Mugen, significa ilimitado ou infinito. Em japonês, né? Em japonês, isso. Doideira, gente. Então é um pouco desse contexto, né? Que não é o contexto do nosso mundo, né? Um mundo fantástico, que inclusive me lembrou muito o jeito como eles são divididos, me lembrou a divisão que é feita lá em Jack Chan, né? Na animação, não sei se vocês lembram disso, que tem os 12 signos, os 12 talismãs dos signos do zodíaco chinês, né? E aqui também, quando ela fala que ela vem da República do Galo, aí tem as repúblicas ali, são os signos do zodíaco chinês, né? Então sim, tem várias referências assim, né? E o legal é que cada uma das repúblicas, né, elas trazem características que geralmente são associadas a pessoas daquele signo no zodíaco chinês. Então, sei lá, a questão da riqueza no dragão, sabe, do poder e esse tipo de coisa, cada um dos signos ali tá associado com uma dessas aí, né? Vamos passar então para um resumo aqui do que acontece, pode ser? Sim. Pode ser, eu só queria, antes, para falar dessa parte do contexto, né, histórico, como a gente estava falando sobre isso, eu fui fazer umas pesquisas também eu encontrei um artigo de um historiador que citava um livro de um pesquisador falando sobre a guerra, e ele destacou uma coisa que é muito presente no livro, nessa parte da guerra, que é a brutalidade e a violência
dos japoneses nas invasões, né? E tudo, em toda a batalha durante a guerra. Inclusive, partes muito sensíveis da história, como a parte que fala sobre os estupros, sobre as experiências feitas com as pessoas da região, que no final do livro eles falam um pouco por alto sobre isso. Segundo esse pesquisador, essas coisas realmente aconteceram durante a guerra. E é assustador. É assustador. Ela ficou conhecida como o Holocausto Asiático, né? Então uma base assim. Faz todo sentido. Nessa época teve a invasão do Japão também na Coreia, que assim, tem relatos, né, assim, completamente, nossa, só de lembrar, assim, sabe, então são coisas, foi muito, muito pesado, né, e isso causa uma espécie de rixa e tudo mais até hoje, né, entre Japão e Coreia nesse sentido, né, que as pessoas mais velhas, assim, realmente traumatizadas, né, por conta do que foi feito e tal. Né, então, coisas assim, horríveis, né? Falando do resumo, então, do livro, né? A gente acompanha a história da Rin, que é uma órfã de guerra, e ela trabalha para uma família de comerciantes de ópio, né? Que adotou ela, mas simplesmente por questões comerciais, né? Ela é quase um produto ali, né? Porque os pais adotivos até planejam vendê-la, ela como uma noiva, de forma oficial ali para ter mais condições de negócio, né? Daí ela decide participar do tal do Keju, que é um exame de admissão para as escolas de guerra, né? Porque teve uma guerra no passado, né? As nações ali ao redor também continuam em guerra, né? Mas assim, ninguém espera que ela passe nesse teste, porque o teste é muito difícil, né? Tem que pagar lá um dinheiro e tal. Não só isso, né? Tem uma questão de que dizem que as pessoas que participam desse Keju, elas precisam estudar praticamente a vida inteira para conseguir fazer isso, porque é um teste de conhecimento muito amplo e muito grande, e se a pessoa não tem dinheiro para pagar um professor para poder estudar por todos esses anos, ela dificilmente vai ter condições de passar na prova. Exato. Isso lembra muito esse contexto, né, dos estudos que a gente vê, né, para passar nas universidades aí, asiáticas e tal, né? No Japão tem a de Tóquio, né, que é muito, assim, o exame é dificílimo, né? E assim, esse exame que eles fazem é que é para ser ou não aprovado essa escola de guerra. Eles podem ir para qualquer lugar, mas a escola mais famosa e mais complexa, assim, completa é a de Sinegard, a escola militar de elite, né, que fica na cidade aí de Nikan. Então, ela sabe que os órfãos, né, principalmente as meninas, não tem muita alternativa nesse mundo, né, a não ser virar esposas e tal. E ela, como sendo a camponesa, que tem a pele escura, isso é muito importante, porque a pele dela é uma tonalidade mais escura, é mais diferente do que a dos outros, né? E aí isso vai fazer um sentido depois na história. Sim, no geral as pessoas têm muito preconceito com ela por causa da cor da pele dela. Isso, né? E aí ela descobre, ela vai pra essa escola, ela começa a estudar lá pra ser uma guerreira e tal, e ela descobre que ela tem um poder que é xamânico, né? Ela consegue conversar ali com deuses e tal, e tem todo um sistema aí da magia e tal, e a vida dela começa a ficar mais difícil ainda, né? Porque ela vai aprendendo, né, que esses deuses, né, que ninguém dava valor, eles podem influenciar de fato, eles podem fornecer sua magia para as pessoas, só que isso é perigoso. E isso pode custar a própria humanidade dela enquanto ela faz isso. E aí a gente vai vendo essa dualidade dela entre usar esse poder para a guerra, que ela aprende que não pode usar isso, né, que tem custos, e não usar, e a guerra acontecendo, e aí parece que tem problemas e políticos acontecendo por trás. E, de modo geral, é esse o livro, né? Acontece de modo geral. Algo para acrescentar aí? Eu acho que é basicamente isso. O livro é dividido em 3 partes, né? Essa parte inicial da Rin estudando para a prova, a parte dela estudando no colégio e todas as dificuldades que ela passa, porque ela é a única pessoa pobre ali, o restante dos alunos tudo tem um monte de condição, tudo rico, filho de gente importante. E a terceira parte é a parte da guerra propriamente dita. Exato. Beleza, gente. Vamos passar então para construção de personagem, né? Queria perguntar para vocês quais que são seus personagens favoritos e o pior personagem na opinião de vocês. Começar com você, Carol. Olha, difícil. Eu acho que o personagem que eu mais gostei, sem nenhum fundamento específico, os 2 personagens que eu mais gostei foi o professor, o Jean, né? Isso. O professor dela de folclore, e o Kitai, que também é um garoto
muito rico, mas ele não liga para os rolês dos outros garotos e garotas que ignoram muito ela, e ele acaba fazendo amizade com a Rin. Foram os que eu mais gostei. O professor tem uma construção um pouco maior do que o próprio Kitai, mas eles foram os que eu mais gostei. O que eu menos gostei, tirando o ranço óbvio do Nezra, Não. eu acho que a própria Rin, pra falar a verdade. Porque eu cheguei num ponto que eu fiz essa anotação, né, do tipo, primeiro eu anotei, eu não entendo direito a Rin, eu entendo que ela tinha uma motivação muito forte, mas eu não tava entendendo por que ela tava pendendo pra essa coisa violenta, agressiva, e depois eu entendi, faz sentido no contexto da história, de tudo que ela viveu, de tudo que foi acrescentado nessa nova vida dela também, que fez ela pender pra esse lado. Eu simplesmente percebi que eu não gostava. Uhum. Eu não gostava muito dela, da construção dela em geral, assim. E é engraçado a personagem principal não ser a minha favorita, e ainda assim eu gostar de alguma forma da história, sabe? Eu concordo demais com você, Carol, né? Vou entrar na fila aqui, né? Mesmo os personagens favoritos e que eu não gostei. Porque eu acho que faz sentido, né? Mas eu sinto que as motivações são fracas, assim, de algum jeito, né? As ligações dela com as pessoas. E aí eu sei que faz sentido, eu só não gosto, sabe? Porque, Sim. por exemplo, tem a questão do irmão dela, que ela fala que gosta, que cuidou, e que depois isso é esquecido, jogado lá, beleza, ela tem um irmão, foda-se, né? Tipo assim, ela... E aí isso volta, né? No sentido dela falar assim, mas eu abandonei ele, não sei o quê, como é que ele tá? Mas ele precisa, sabe, seguir o dele também. Eu vejo que ela é bem clara, ela quer usar isso pro mal, E aí, nesse sentido, eu vejo que o Jean, o professor lá, ele é esse contraponto, de colocar isso na cabeça dela, e ela não sabe o que ela, pra que caminho ela pende. Eu entendo que a autora talvez tenha colocado isso pra poder causar no leitor a mesma confusão. Cara, é uma adolescente, se a gente parar pra pensar, né? É uma jovem ali, muito, muito nova, né? Então, se você observar isso, causar essa confusão sobre o que é certo e o que é errado, né? Dessa moralidade dentro da guerra, de modo geral. Mas eu não curti o jeito que foi feito, porque eu nem sei dizer muito porquê, sabe? Não, é só quando ela acha alguém que ela pertence, né? Que é eu esqueci o nome do cara lá que é foda e é bom em tudo. Altan. Ela é gadíssima dele. Odiei esse personagem, meu Deus do céu. Tudo é bom, nossa senhora. E aí... completamente desequilibrado. E aí ela se vê nele, eu sinto um pouco disso, sabe? Ela se vê o que ela poderia ser, né? Ela se vê, até nessa questão da etnia, né? Ela vê o tom de pele. Cara, eu e ele, a gente pertence um ao outro. E aí, pô, velho, não gostei não, né? Felipe, o que você achou? Acho que nós estamos alinhados, então, porque pra mim não tem personagem que eu gostei. Eu detestei todos, cada um num nível diferente. Eu acho que talvez seja esse um dos principais problemas do livro pra mim, porque até o começo da linha eu gostei dela, né? Porque ela vem da província do Galo, né? Que é a parte mais inferior, então ela traz pro leitor a similaridade que a gente não conhece nada, né? Então a autora usa esse recurso, né? O personagem conhecendo assim e trazendo esse conhecimento pro leitor. Só que depois ela fica muito confusa, né? Igual a Carol citou, acho que é exatamente isso. Você não entende a personagem mais. Eu acho que isso pode ser até proposital, porque os personagens também começam a não entender a Rin. Os outros personagens lá, os amigos lá, vamos dizer assim, os camisa vermelha, né? Os vai ajudar ela. Eles também não começam a entender ela. Então faz sentido na história, só que não foi bem construído, porque eu acho que se você ficar só prometendo, né, e não entregar pelo menos alguma coisa, a gente como leitor vai se perdendo, vai se desapegando nessa história. As motivações, eu discordo um pouco só na parte que não tinha motivações. Eu acho que as motivações estão ali, tão fortes, são guerra, né, pessoas morrendo, então é verdade, a vingança vai estar presente. Só que eu acho que ela não foi bem construída ou não foi bem passada pro segundo livro, né? Pode ser que o segundo livro torne melhor ou não, mas eu acho que, por isso que eu falei que o livro pra mim é dividido em dois. Até a parte da escola ali, eu acho que foi tudo bem ok, sabe? Tipo assim, a gente tá aprendendo, teve que se sacrificar muito, né? Tem a parte ali que ela faz um sacrifício forte, né? Que é retirada do útero, porque ela sabe que ela não pode ficar pra trás. Tem a rivalidade com o cara lá. Tem a opção dela, ela tem uma escolha pra fazer entre o certo, que seria trabalhar com estratégia, ou o duvidoso, que seria essa parte xamânica, esse mistério, e ela tomando decisão difícil. Então ali tava ok, tava indo bem. Só que depois que entra a guerra, velho, fica uma bagunça do cão, e eu não entendi mais nada. Degringola ali, e aí ele entra numa... que nem eu falei, né? A terceira parte me impactou muito. Porque nas primeiras partes tem pouquíssima
pouquíssimo gatilho. Tem pouquíssimo gatilho nas primeiras partes. Tem um pouco dessa questão dela querer tirar o útero, que isso ia atrapalhar ela. O fato dela se machucar pra ficar atenta, pra conseguir estudar, tipo, são coisas pesadas, sim. Mas quando chega na terceira parte, o negócio fica tão gráfico que a gente perde um pouco do rolê, entendeu? E aí os personagens se perdem nesse período também, muito mais do que estavam se perdendo antes, né? Não, só pra concluir, até essa parte do gatilho não me incomodou muito não, sabe? Porque eu já fui preparado pra isso, e se tratando de guerra, poderia ser pesado, mas a personagem, ela não trouxe essa parte. Eu preocupava muito com ela na primeira parte ali, pô, torcia pra ela, não sei o que. Depois ela começou a ficar tão chata que eu falei assim, velho, morre de uma vez, velho. Sei lá, tá ligado? Tipo assim, perdi todo o apego com o personagem. Então aí o livro, quando você não... Eu acho que, como a autora teve que criar um mundo do zero, né? A gente entra naquele ambíguo, né, de quem vai escrever. Você tem que criar um mundo, você tem que criar personagens. Então, por isso que autores atuais aí, alguns nomes são tão foda que conseguem fazer os dois, que é o Patrick, que é o Brandon Sanderson, que consegue criar as duas coisas. Então, é muito difícil, imagino, né? Então, talvez essa dificuldade aí de ter que criar as duas coisas pode ter complicado ela nesse processo aí. Faz sentido. Já que o Teori tinha falado do Altan, eu quero falar um pouco dele também, porque também não foi um personagem que eu gostei. Ele foi construído realmente como, eu sou super poderoso, mas a partir do momento em que ela precisou ir pra guerra e que ela foi colocada no batalhão dele, que ela começou a ter um contato maior com ele, deu pra ver que o cara era completamente desequilibrado, liderando um grupo de gente muito jovem, a maioria muito jovem, né, com poderes, com essa questão xamânica. Ela era completamente apaixonada por ele. Eu entendo o apelo inicial, tipo, a primeira vez que ela viu ele lutando, ele era incrível, nada abalava ele, aquela coisa do distante, ele é incrível, mas ele é distante, só que tudo que é muito incrível de longe, quando você olha de perto, não é bem assim, só que ele é completamente maluco, e ele maltrata ela várias vezes, ele chega a agredir ela, ela é completamente apaixonada. Eu fiz até uma anotação, porque ela viu o pior dele e continuou assim. Em vários momentos ela diz que se assusta com aquilo, com o que ele fez, ou com o que ele falou, com a forma que ele reagiu. Só que ao invés disso afastar ela dele, que é o que você espera quando a autora descreve que isso assustou muito ela, não. Ela se apega ainda mais. Ele me agrediu aqui porque para ver se conseguia me tirar do sério e me fazer, né, liberar o meu poder. E aí, isso eu acho incrível. Gata, menos. Sabe aquele relacionamento abusivo, né, onde a pessoa justifica, né, queria ser uma dependência mesmo, tipo, pô, velho, ele é o único parecido comigo, né, se eu perder ele não vou ter mais ninguém, então foi só um lapso, isso não vai voltar a acontecer, foi só uma vez. Isso, assim, de certa forma, eu odiei que isso acontecesse, mas faz sentido, assim, né, geralmente acontece dessa forma, mas eu não gostei de que acontecesse, mas assim, eu entendo, tem uma diferença gigantesca nisso, de outras coisas que acontecem, por exemplo, o que eu sinto é que a autora, de um modo geral, ela tenta fazer aquele, um pouco, sabe aquele drama da Daenerys? Será que ela vai ficar doida ou não? Sabe? Um pouco disso, né? Será que ela vai assumir e, sabe, virar pra loucura ou não? Eu acho que existem maneiras de você colocar esse narrador, ou esse personagem principal, que é o vilão, né? Depois que ele se torna o vilão, ou ele fazer coisas ruins, e você conseguir acompanhar a história e entender isso e fazer essa separação, né? Sim. Isso acontece. Teve um livro que a gente leu, do Kelsier, né? Do próprio Brandon Sanderson, né? Que tipo assim, do Mistborn, dependendo de como você vê aquilo ali, esse personagem, cara, ele é um doido, assim, meu Deus, ele fez um tanto de coisa, matou muita gente ali, sabe? Por uma coisa que ele acreditava e tal. Ele estava na margem de um fanatismo, né? Exato. Nesses casos, é legal, né? Igual, sei lá, você tem o mangá Death Note, né? Você tenha um ponto de segurança, sabe? Um ponto sólido ali, onde você pode voltar e usar ele como parâmetro, né? E aí, o que acontece é que a gente acompanha a Rin e ela vai pendendo pra isso, e os pontos de parâmetro que a gente tenta buscar meio que não existem, porque é todo mundo desequilibrado, é todo mundo meio assim, o que tá aí, de repente, some, né? Que poderia ser esse ponto de parâmetro que você buscaria, uma comparação dela, tanto que quando ele volta e ele encontra com ela, né?
eu sinto que dá uma melhorada nesse sentido, porque ele fala, que isso, Rin, você mudou, cara? Fala, cara, tipo, o que aconteceu, né? Mas como a gente não tem, a gente vai vendo a coisa desengolar sem esse parâmetro pra poder, sei lá, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando com vocês, mas é a sensação que eu tive, sabe? Que não tinha muito onde se segurar. Eu achei bem aqui um exemplo do que eu tava falando, que eu printei várias partes da história, que eu fiquei completamente louca. E um exemplo disso que eu tava falando, da relação dela com o Altan e dessa coisa de eu enxerguei isso, mas eu ainda gosto disso, sabe? Diz assim, nem sempre soubera como era a forma de Altan. Amara a versão dele que criara pra si mesma. Ela o admirara, o idealizara, adorara uma noção dele, um arquétipo, uma versão invulnerável de Altan. No entanto, agora que conhecia a verdade, que entendia a realidade de Altan, suas vulnerabilidades e, acima de tudo, sua dor, ainda o amava. Depois da questão toda lá deles terem sido presos e ele ter sido drogado, e ela viu ele no pior dele muitas vezes. E só nesse ponto específico, quando ele estava vulnerável mesmo, que ela percebeu isso, que ele não era invencível. Mas, tipo, ele estava mostrando que ele não era invencível há muito tempo. Exato. Sabe? Eu acho que nesse sentido, que ela enxergou fora o guerreiro, né? Ela enxergou a pessoa que... Eu acho que isso é legal, Sofreu. cara. Eu também gostei, Ele não foi, tipo assim, foi muito rápido, entendeu? É isso que é a minha... Sim. Tá vendo que tem bons elementos aí e não foram bem trabalhados? Isso. Todos são elementos Assim, legais. a transição dele... Essa coisa da dor dele ter sido preso, dele ter sido torturado, dele ter passado por experiências, isso é passado muito por alto no livro. E é isso que justifica o fato dele ser quem ele é, dele ter abraçado a Fênix do jeito que ele fez, sabe? E aí ela enxerga ele como uma coisa grandiosa, só porque ele consegue usar os poderes dele, porque ele luta bem, mas e todo o restante da construção, sabe? Tá ali, os elementos estão ali, eles só não se envolveram. A ideia de ter um cara que é sempre bom em tudo, o que tá por trás, tem um mistério. A ideia é legal isso. A ideia de você ter um cara que ele foi quebrado assim pela guerra e ele precisa dessa vingança, também é muito legal isso. Não, como é que é isso, esse personagem? Depois você descobrir essas vulnerabilidades também é muito legal. O problema é que parece que corta a cena e ele já tá assim, sabe? Tipo assim, beleza, cortou a cena, pá, aconteceu uma coisa, pá, sabe? Sim. Então eu sinto, é aquilo que eu falei, não é ruim. É que a construção foi feita, eu sinto que entra num ritmo muito acelerado, talvez pela guerra, e que não dá pra gente assentar, sabe? Não dá pra você falar e, putz, então é isso que causa. A gente entende, só que parece artificial, essa que é a palavra, nossa, é isso, sabe? Parece artificial no sentido de que você sente a mão da autora colocando assim, fazendo, essa história tem que andar, então vai, sabe? Vai, acontece isso. E quando a gente sente essa mão da autora aí dessa forma, né? Cortou o RP dos jogadores. E isso quebra um pouco a imersão, né? É um pouco isso, é como se você estivesse jogando RPG e o mestre tá te levando pra um lugar, sabe? Vai pra cá, sabe? Você não chega às suas conclusões por conta própria. A conclusão é colocada no livro pra você. E aí você fala, teve essa conclusão, sabe? Tipo, você, enquanto leitor, lide com ela, mas ela já aconteceu ali, sabe? Você não chegou até lá com calma, você não foi no seu tempo, né? Você não teve tempo de construir, né? E eu entendo que isso é uma questão também de gosto também, tá? Tem gente que vai ler isso aqui e não gosta de chegar nessas conclusões por conta própria, gosta que seja jogado, né? Tem outro livro que eu li que tem um pouco disso também, que é O Trono de Cristal, né, que fala um pouco dessa... É um negócio de fantasia também, né, jovem e tal, que fez muito sucesso aí, e que tem um pouco desse ritmo, sabe, das coisas são jogadas, e faz muito sucesso, porque tem gente que curte essa pegada. Eu curto mais na outra vibe. Então, tem uma questão de gosto também, né, lógico que tem parâmetros aí pra gente falar do que a gente gosta e não gosta, mas é isso, né. Mas fora isso, pessoal, ambientação, né, vamos falar sobre ela, e, de modo geral, eu gostei bastante. Eu acho que ela consegue trazer uma ambientação de um mundo de fantasia bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu senti esse clima diferente das cidades, de como elas eram construídas, de como a vida naquela cidade era, a diferença entre classes quando ela vai pra cidade, a questão do sotaque, eu achei genial isso, ela usar essa questão do sotaque na aventura para as pessoas olharem pra ela, né? O que vocês acharam da ambientação? Eu acho que é o ponto positivo, talvez o principal ponto positivo pra mim também. Gostei bastante, principalmente tudo relacionado à primeira parte do livro, né? Porque a gente consegue respirar, né? Principalmente a parte quando ela vai na feira, então toda a parte de feira eu acho interessante até pra quem mestra RPG, porque é o momento que você tem pra tanto divulgar a cultura local, como a relação das pessoas, então achei bem legal ali, né? Deu pra criar as imagens do local, tipo, você apesar de ter contato com o oriental nosso, que ser bem
trazido por fora, né? Então, na parte descritiva fica bem interessante. Eu gostei. Sim, eu concordo concordo especificamente contigo, Felipe, nessa questão da primeira parte, porque isso é construído com mais cuidado, sabe? Essa primeira parte ela é construída com mais cuidado. Então, você entende bem a dinâmica da cidade que ela morava na província do Galo, que tem muitos trabalhadores rurais. Ela, por acaso, a família não era de trabalhadores rurais, né? Eram de mercadores, mas toda a construção, a coisa que eu achei genial aqui, eu até printei porque eu achei muito bom. O tutor dela, no caminho, enquanto eles iam da cidade que ela morava até Sinegard, ele ia contando para ela das experiências que ele teve lá, dos cuidados que ela precisava ter para explicar e dar um pouco da dimensão do que é essa cidade grande, esse lugar novo, diferente, rico, que é o extremo oposto do que ela viveu. Então, dos perigos também. Nossa, muito legal. Um comentário maravilhoso, parece carioca indo pro centro. Porque, olha o que o professor fala pra ela. Nunca coloque o seu dinheiro no bolso de trás. Os ladrões de Sinegard são ousados e desesperados. Uma vez peguei um menino no flagra, com a mão enfiada no meu bolso, e ele ainda tentou lutar pelo dinheiro. Todo mundo vai tentar vender coisas pra você. Não olhe pros vendedores e finja não ter escutado nada. Ou será perseguida pela rua inteira. São pagos pra incomodar. E não beba nada barato. Se um homem estiver oferecendo licor de sorgo por menos de um lingote ou jarro, não é álcool de verdade. E aí eu botei o comentário, parece carioca no centro. Esse negócio de não olhar pro vendedor parece ser no mercado municipal de São Paulo. Porque você olha pra pessoa, o cara já vem com uma fruta na sua boca quase, né? Come aqui, não sei o quê. R$100. É bem assim, em qualquer lugar, em qualquer lugar. E aí, é exatamente isso, sabe? E ele constrói esse lugar grande, com comércio grande, com perigos diferentes do que ela viveu. E essa parte da ambientação é muito boa. E aí depois, quando começa ali a parte da escola também é legal, a forma que ele escreve. Eu imaginei direitinho, assim, um lugar os templos. Na foto da montanha, os templos, as construções, naquele estilo oriental que a gente já tá acostumado a ver. Foi muito legal, você consegue visualizar realmente isso. E aí a parte da guerra fica mais confuso. Os lugares, as cidades por onde eles passam, não fica tão claro, tão bem vira genérico, né? Exato. Pra mim, depois disso, a cidade vira genéricaça. Tudo é isso numa cidade. É uma cidade tal, que tem um nome tal, beleza. Foda-se, né? Tipo, tem um muro essa, né? Esse que é a questão. A ambientação da primeira parte realmente é muito boa. A parte lá do treinamento, que ela pega um porquinho e vai subindo na montanha pra ir crescendo. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bom. Nossa, muito divertido. Beleza, a gente falou já, né, sobre... Não tem diferentes núcleos, né? A gente só segue o núcleo da Rin. A diferença é que de vez em quando tem uma cena ou outra, muito pouco, um interlúdio, assim, com o que parece ser o antigo chefe da divisão dela lá, né? E parece que tem um metaplot aí de traição, né? Com a questão da própria rainha lá deles e tal. E pra gente ver, tipo assim, parece que foi uma tentativa dela de fazer um foreshadowing, né? Isso vai acontecer, hein? Então olha aqui o cara sendo traído, né? Mas assim, não tem outro núcleo não, né? Só isso que passa ali, né? O tempo passa, acho que passa uns 2 anos no período do livro como um todo, né? Porque tem um treinamento dela, eu senti que foi algo mais ou menos isso, ou mais, né? Porque ela acho que chega, porque tem o primeiro ano, ela passa desse primeiro ano, e aí ela começa o estudo de folclore, e eu acho que na parte do estudo de folclore ela ficou 2 anos, antes de iniciar a guerra. Entendi. No mínimo 3 anos. É, verdade. Acho que ela chegou a ficar 3 anos ali. Um pouco mais, então. É porque isso sem contar o início, né? Porque ela começa a história com a Rin com 14 anos pra poder fazer a prova do Keju aos 16, que é a idade que ela poderia fazer, e que é a idade que ela entra na escola de guerra de Sinegard. Então eu passo mais um pouco de tempo aí. É aquilo que a gente falou várias vezes. Eu sinto que durante a parte... antes de ir pra escola, durante a escola, quando ela faz saltos de tempo, faz sentido, sabe? São coisas ali que não ia ter muita ação, não ia ter muita coisa que escolha significativa. Faz sentido ela pular e falar assim, ficou treinando 1 ano, sabe? Legal, porque quando ela volta desse corte, você vê que ela evoluiu algumas coisas, ela aprendeu, melhorou, ela ficou mais forte carregando um porquinho, entendeu? E isso tudo isso é interessante, porque você vê evolução. Depois, na guerra, parece que vira uma amálgama de cenas, né? Então, eles viajaram pra tal cidade, ficaram meses, aí, sei lá, novamente, muito, muito corrido, né?
Perde o rolê, perde o rolê. Exato. E é onde eu acho que ela perde a mão no geral, assim, que a gente espera violência pra guerra. A gente já leu sobre outras histórias de guerra. Caramba, eu leio o Cornwell há, sei lá, quase 20 anos. Então, eu tô acostumada a ler sobre guerra, sobre O Witcher é também sobre guerra, né? De guerra, né? Sim, também tem coisas de guerra. Mas a brutalidade e a coisa gráfica, eu acho que foi a coisa mais perturbadora que eu li na vida. Sem exagero, assim, não só no Clube do Livro, não. No Clube do Livro, certamente, mas tipo, na vida. Perturbador, de verdade, assim. De me dar náusea, de eu fechar o livro e falar assim, meu Deus, pra quê? Quando a gente fica sufocado com uma coisa só, inclusive até lembrei por algum motivo de estrade agora, porque quando você tá lendo, preparando a aventura, né, os próprios partes dão uma recomendação, tipo assim, tudo que é uma coisa que fica num tom só, acaba saturando. Então, crie momentos para você tirar a pessoa. Às vezes, no estádio, a pessoa se depara com uma flor nascendo no meio de um túmulo, uma flor rosa. Então, tipo assim, quebra um pouco, sabe? Dá um respiro pro leitor, porque ele vai ficando afogado, sabe? Acho que faltou isso também, sabe? Meu Deus, Felipe, a sensação é exatamente essa, de estar sendo afogado. É igual você planejar uma masmorra. Você vai planejar uma masmorra, você tem que colocar a sala vazia, sala que não vai ter nada acontecendo, né? Só talvez uma tapeçaria ou algo ali pro jogador descansar e pensar o que ele vai fazer depois, sabe? Deixar aquilo assentar. Se toda a sala tem um monstro, toda a sala tem uma armadilha, tudo é opressor, né? É a sensação que vai ficar. Meu Deus, vamos embora, sabe? Eu não aguento mais isso aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Então, perde um pouco da aventura, né? Então, eu senti que eu tava entrando numa masmorra muito, muito densa nessa parte. Então, foi um pouco da sensação. Entrando numa masmorra nível 20, nível 1, entendeu? Level 1. Aí é complicado. Sobre o plot, pessoal, o que vocês acharam dessa questão, tipo assim, da guerra do outro país? E aí tem essa questão dos xamãs envolvendo, né? Eles querem liberar os deuses e tal. O que vocês acharam do plot, de modo geral? Cara, confuso também. Assim, a palavra é essa. Acho que o plot da guerra é um plot padrão, né? Nações invadindo usando os termos, só que o envolvimento dos deuses eu achei como se fosse um deus ex machina, sabe? Vamos liberar os deuses aqui pra terraplanar tudo aqui pra depois reconstruir, sabe? Essa parte eu achei meio fraca, tipo assim. Aquela ideia, a ideia que ela deu na parte de Senegard, ela mesma deu, de usar um meio de doença pra eliminar a nação. Se participasse, eu sei que o termo é muito mais violento que isso, mas faz muito mais sentido, né? Questão de plot, assim. Que ela foi até elogiada e chamada a atenção ao mesmo tempo, tipo assim, a ideia essa aqui é sanguinária, mas a ideia, em termos militares, aqui é muito prática, né? E ela abandonar essa parte racional dela, lógica, pra pirar no carinha, pra soltar uns deuses pra terraplanar o planeta, aquilo ali pra mim, sei lá, tipo assim. Quando eles vão lá naquele lugar que tá os deuses lá e encontram o professor deles lá, e tipo assim, eu falo, que é? Como assim, velho? O professor tá aqui. Né? E aí, tipo assim, o professor fala assim, não, eu vou voltar pra cá. Foda-se vocês que vocês estão fazendo. Aí eu falei, como assim também? Sim, não foi do tipo assim, ele tentou impedir isso de tantas formas, e ali ele tinha essa possibilidade, porque ele é muito poderoso. Se eu não me engano, ele é o guardião, certo? É o guardião. Das lendas. Então, o cara é uma lenda, ele é muito poderoso, e ele tem muita noção do tamanho do poder dele e do estrago que ele pode fazer. Não só ele, né? Todos os xamãs em geral. Então, ele ter a possibilidade de impedir os dois e ele não fazer isso é simplesmente, sei lá. É do tipo, se vira. E é lógico que ela vai se sentir abandonada mais uma vez. Exato. Mas eu acho que também tinha a oportunidade dele se tornar um antagonista, sabe? Também, pô. Não, pera aí, não vou deixar, não. Talvez. Sabe? É muito interessante, mas ele simplesmente deixa pra lá e fala assim, beleza, eu não quero participar, lavo minhas mãos, sabe? Pôncio Pilatos total. E é isso, né? A ação dela teve influência pra vocês na história? Pra analisar aqui. Porque, por exemplo, quando vai pra Senegard lá, quem salva o rolê da invasão é esse guardião, que a gente não sabe o que é. Então, ela não teve influência. Ela só viveu ali. Ela lutou usando o poder dela por um tempo, mas não foi o que definiu o fim do rolê, né? Quem salvou foi Deus Ex Machina, foi o carinho, o cara que chegou lá, né? Aí depois foi o Altan, que fez o sacrifício. E ela ficou lá, vou te vingar e tal, não sei o
quê. Me parece Sim. muito mesa de RPG que o mestre põe um NPC fodão e os jogadores ficam só olhando. Sim. Olhando verdade. agora assim, sabe? É como se, tipo assim, ela influencia, mas quem toma uma decisão de fato pra mexer na parada é o outro personagem. Entendi, Felipe. Faz Bem sentido. sincero, eu não acho que ela influencia nada, não. Pois é, É não verdade. influenciou em nada. Pô, até velho, agora, não. isso. E talvez seja esse uma questão que eu não tava conseguindo identificar. Verdade, eu talvez não tava conseguindo identificar isso. O fato de eu não estar, tipo assim, curtindo tanto ela, a personagem em si. Porque exatamente isso. Eu sinto que tanto faz, sabe? Existe uma sinalização de evolução, mas se as atitudes dela não têm, de fato, consequências, como é que ela vai refletir pra evoluir? Não tem muito como, né? Porque quem toma as atitudes são os outros. Então, Existe a fica... sinalização de evolução, Aham. mas não existe o aprendizado com isso. Ela não evolui, ela não aprende. Ela não é relevante para a própria história. Exato, é. Tipo assim, é igual a questão, o meme lá do Indiana Jones. Se você tira o Indiana Jones do filme, vai acontecer exatamente as mesmas coisas, tá ligado? Eu senti a mesma coisa aqui. Pelo menos ele é divertido. Mas é isso, cara, assim, vocês têm alguma curiosidade específica, pessoal, sobre o livro, alguma coisa legal que vocês acharam, sobre a autora, sei lá, que vocês queriam falar, que te lembrou a leitura da Guerra da Papoula? Eu tinha feito anotação, mas você trouxe isso lá no início, né, das províncias serem representadas pelos animais do zodíaco chinês lá. Eu tinha comentado também lá no grupo, no nosso grupo do Clube do Livro, que eu achei muito interessante, apesar dela ter a autora, né? Ela tem uma quantidade relativamente alta de livros publicados pelo tempo que ela publicou o primeiro até agora. Ela escreveu esse livro muito jovem, muito jovem. Ela terminou esse livro com 19 anos, ele foi publicado quando ela tinha 22. Então... E conseguir fazer isso com essa idade, velho, assim, esse nível de ambientação é muito bem feito, né, velho? Isso, de construir tudo que ela construiu, apesar da gente enxergar as falhas, e isso a gente vai comentar de qualquer outra história, as falhas do nosso ponto de vista de leitor, né? Bora lá que, né, a gente não tem como julgar as dificuldades que ela teve para escrever essa história, mas eu acho que ela fez um trabalho impressionante com o conhecimento dela, e tão jovem, sabe? Isso foi uma coisa que me impactou muito. Eu falei, nossa, ela escreveu esse livro muito jovem. Exato. A gente já leu o livro de autores novos aqui, por exemplo, Eragon e a própria Namina Forna, né? Que são autores que, assim, eram primeiros livros e tal, de modo geral. E eu sinto que, de todos esses, esse aqui da Guerra da Papoula é o que mais, assim, tem já substância, sabe? Ele já tem uma estrutura ali, sabe? É diferente, ele tem um gosto próprio, ele tem você já vê, assim, um estilo da autora, sabe? Eu acho isso muito legal, quando com tão pouco a pessoa já consegue dar esse estilo, assim, do estilo da escrita, né? Mas, assim, quando a gente... aquilo que a gente sempre fala em todo Clube do Livro, né? A gente aponta os erros como leitor, porque a gente, às vezes, fazendo o Clube do Livro, fica muito criterioso também, né, velho? A gente fica assim, pô, velho, cada coisinha a gente vai caçando pelo em ovo também, mas, pô, são coisas que me tiram do livro, e aí não tem como não trazer aqui, sabe? Sim, Foda. E eu acho que esse é o intuito do clube, na verdade, né? A gente trazer os nossos apontamentos de acordo com a nossa experiência. É lógico, conforme a gente vai lendo mais e mais e mais, a gente vai ficando mais criterioso, sim, sobre a história. Tipo, claro que a gente vai questionar a construção dos personagens e a construção do mundo depois que a gente leu Brandon Sanderson, que faz os dois muito bem, sabe? Lógico que a gente vai questionar, independente do tempo de escrita que a pessoa tem, né? E esse não foi o primeiro livro dela também. E é legal ver. Lógico que a gente vai questionar, né, a construção de mundo e de personagens depois de ter lido, por exemplo, o Leonel Caldela, que a gente viu a evolução dele dos primeiros livros para os livros seguintes. Então acho que faz parte do processo. Então, assim, pra gente ir finalizando, já que não temos curiosidades, né? Eu queria saber a opinião geral de vocês, né? Vocês já falaram lá, mas saber se vocês indicariam esse livro, pra quem que vocês indicariam. E também se tiver alguma indicação de leitura extra aí que vocês queiram passar, fiquem à vontade. Vou começar pelo Felipe aqui. Eu vou adotar uma estratégia diferente, tipo, se eu indicaria ou não. Acho que, parando pra refletir, às vezes é muito pessoal isso, né? A gente deu os pontos que a gente gostou aqui, a pessoa escutou, acho interessante.
que eu vou dar a sugestão é a de aplicação, por exemplo, em RPG, né? Um ponto específico que eu achei que seria interessante, que seria numa campanha, etc. Eu acho que se você for pegar esse livro como inspiração, até por algum RPG oriental, né? Esse termo da droga, né? Do uso da papoula, eu acho que ele pode ser bem explorado às vezes para um arco de aventura, ou algo específico, né? Trazer algum background de algum personagem nesse sentido, né? Acho que pode ser interessante explorado. A gente vê isso também em outros livros que a gente já leu, por exemplo, o Fish Tech no The Witcher, né? Algo que você pode trazer, Sim. que pode impactar. Mas tenha em mente que você tem que trazer não só para trazer, vamos dizer assim, easter egg. Traga algo que influencia, né? Que, por exemplo, alguma nação algum político que está usando essa droga para acabar com a cidade específica, assim. Então, acho que um uso de algum narcótico que possa impactar principalmente uma região, que possa estar impactando financeiramente, politicamente, que os heróis tenham que agir ou não, e a ação deles ou não, ou a inanição vai impactar no mundo, pode ser interessante. Então, acho que eu traria desse livro aí esse aspecto. Tem alguma indicação, Felipe, de livro pra galera? Cara, indicação. Eu vou indicar livros que eu vou ler esse ano, que talvez não esteja no Clube do Livro, né? Eu vou ler em paralelo aqui. Eu vou ler o segundo livro do Eduardo Spohr, provavelmente mês que vem, que é O Ventos do Norte, que seria a continuação do Home Invicta, né? Já li. A gente leu aqui. Então eu vou ler a continuação dele aí, e quem quiser depois trocar uma ideia. Quero ler também. Boa, isso é bom. E assim a gente começa um novo surto. O multiverso do Clube do Livro. Não, enquanto a gente tava nesse ato aqui, eu falei, velho, vou pegar todas essas trilogias que a gente iniciou e eu vou ler elas. Então tudo que deu pra ler, assim, de trilogia que a gente tinha iniciado, eu li aí pra finalizar. Mas é isso, né? Na Roda do Tempo, por exemplo, tô lendo, né? Tô no livro 6. Coragem. Aí vai. Mas é isso, né? Carol, sua indicação final e seu recado. Sobre indicar ou não esse livro, eu acho que o Felipe trouxe uma vertente muito interessante. Eu não indicaria para qualquer pessoa, de verdade, porque eu não sou necessariamente uma pessoa sensível para a maioria dos temas e o livro pesou demais para mim. Então, inclusive esses dias um amigo estava falando, poxa, eu queria ler esse livro, mas do jeito que você falou, a gente até comentou, né, Felipe, que eu queria ler esse livro, mas do jeito que a Carol falou me deixou preocupado. E é uma questão muito pessoal, e isso vai me impactar de uma forma diferente que impactou vocês e que talvez vai impactar outras pessoas. Então, volto para minha recomendação lá do início, nunca ignorem o aviso de gatilho, não indicaria para qualquer pessoa, definitivamente. Quanto à minha indicação, vai ser um livro que eu não li, mas ele apareceu nas minhas pesquisas sobre essa história. Se eu não me engano, ele é de um repórter, pesquisador de história. O nome é Inferno, O Mundo em Guerra, 1939 a 1945, de Max Hastings. É da Intrínseca também. Ele junta relatos da guerra, desse período de guerra. Fala da Segunda Guerra, especificamente, passando pela guerra sino-japonesa que a gente comentou aqui. Então, é uma descrição ampla de como foi, um registro amplo de como foi a guerra nesse período. Eu acho que para contexto histórico em geral, ele deve ser um livro bem interessante. Procurei ele, inclusive, para ler. Ainda não consegui encontrar. Eu vi que tinha na Amazon e eu tô considerando comprar para ler um pouquinho mais e entender mais a fundo tudo isso que aconteceu dentro desses registros. Essa foi a minha indicação. É isso aí, né? Eu indicaria, né? Indicaria com esse aviso de gatilho pro pessoal. E aí, assim, acho que dependendo da pessoa, né? O próprio aviso de gatilho vai fazer ela querer ler ou não, né? Mas eu acho que é legal você ter acesso a fantasias diferentes, com outras referências, né? Uma coisa que eu podia ter falado ali na parte de curiosidades é que, por exemplo, quando chega em Cinegard, você vê muito, né? Dessa ambientação do que parece que era Hong Kong, sabe? Do passado, sabe? Aquela cidade chinesa, mas com influência britânica, sabe? Isso fica muito parecido ali, sabe? Então, essas curiosidades interessantes ali. Eu indicaria, né? Acho que essa questão que o Felipe falou, acho que é legal. O cenário como um todo, né? Daria pra usar numa sessão de RPG, né? Numa aventura de RPG, como referência. Acho que é muito legal isso, né? E pra indicação de livros, eu vou indicar O Feiticeiro de Terra-Mar, cara, que é um clássico ali de 1967, né? Um clássico de fantasia, escrito por uma mulher também. É muito direto, sabe? Ele não fica de enrolação. Então, é legal pra gente ter
essa questão do ritmo. Como é que acontece a coisa? Acontece, já vai, mas como é que você dá importância pra isso, né? Então, Feiticeiro de Terramar é um livro, assim, que me lembra muito O Nome do Vento em alguns aspectos também, e aí por isso que eu lembrei daqui, né, porque essa questão da escola e tal. Só que o livro, tipo assim, tem 200 páginas, sabe? Então, é um mundo completamente diferente, um sistema de magia completamente diferente, e que a autora tem até uma carta que ela coloca no final, que é, assim, eu pensei em fugir dos estereótipos de fantasia, né? E se o mago, né, ela não fala isso lá, né, mas se o mago fosse negro, por exemplo, ele não fosse o estereótipo do homem branco, né? Isso é muito legal. Em 67, você tem um livro, e cara, esse livro, talvez ele a gente não ouve tanto falar dele, mas ele é um grande clássico da fantasia, assim, de modo geral, né? Da Ursula K. Le Guin, a autora. Então, é isso. Galera, muito obrigado pela participação de vocês no Clube do Livro, né? No mês que vem, nós leremos As Mentiras de Locke Lamora, que é um livro aí também de um autor que é mestre de RPG, então tem muita influência de RPG, vocês vão ver, né? De ladrões e tal. Foi indicação já do Felipe, em alguns clubes do livro anteriores, né, que ele já falou desse livro. Sim. Recomendo aí. A gente vai fazer a leitura, né, o Clube do Livro aqui, sempre no último domingo do mês, de manhã. Então, se você está ouvindo isso, né, pode começar a leitura também. Lembrando, galera, que praticamente todos os episódios já passados do Clube do Livro estão postados no podcast. Eu consegui cumprir a promessa, isso aí, de editar tudo e colocar. Esse ato foi importante para isso, então eu queria agradecer vocês também pela paciência de terem esperado, né? E agora a gente vai estar sempre postando aí. Teve o clube, posta, porque aí fica mais fácil de acompanhar e de vocês também poderem participar conosco lendo. Entra no Discord do canal, que lá tem explicando o Clube do Livro, tem os links de todos os clubes anteriores e reuniões com os podcasts, tá na parte lá do Clube do Livro, tá bem organizadinho, tá bem bonitinho, podem usar e fica à vontade para comentar lá. Obrigado, Felipe, obrigado, Carol, né, pela participação aí, pela parceria no Clube do Livro. Obrigado a você que tá ouvindo depois. Confere o apoio do canal, caso você queira participar do nosso grupo secreto, né, lá no Telegram. E você pode apoiar o canal também, não só dessa forma, mas divulgando para outras pessoas, né. Obrigado, gente, e tchau, tchau. Tchau. Falou. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.